Amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, aonde você estiver e ouvindo o nosso podcast Do The Work, seja muito bem-vindo agora a essa segunda temporada que vai começar com tudo e com o nosso bom amigo Júlio. Muito obrigado, Júlio, por estar de volta no nosso podcast, cara. Eu que agradeço, Daniel. Você sabe que o feedback, nós já gravamos um episódio com o Júlio sobre finanças. E o feedback que a gente recebeu de todo o podcast, depois de gravar 8 episódios, o feedback que a gente mais recebeu foi: Daniel, ficou curto o episódio que você gravou com o Júlio. Quando tava chegando nas dicas práticas e o que fazer, você falou, deu 1 hora, cortou a gravação. Então aquela conversa tinha que virar 2, 3, 4 conversas. Esse foi o feedback que a gente mais recebeu. Então, nada mais justo, Júlio, do que começar a segunda temporada já com uma conversa e a gente vai esquecer do relógio. Tá? Bora. Uma conversa sobre finanças, implicações das finanças no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Para quem está chegando agora, o Júlio ele trabalha como engenheiro, mas ele também tem um coração enorme para famílias, pessoas que estão aprendendo a lidar com dinheiro ou a falta de dinheiro. Então, o Júlio ele também faz o trabalho de planejador financeiro. Eu vou deixar o Júlio explicar o que é isso. Mas é por isso o nosso tema tem tudo a ver com Do The Work. Porque de pouco adianta a gente fazer o trabalho, nos esforçar, se tem, como digamos assim, eu acho que o ditado é um buraco, um furo no Ralo aberto. Isso, exatamente. Onde tudo aquilo que a gente ganha, a gente perde. Evapora. Exatamente. Júlio, como é que um cara que já é engenheiro, você está bem estabelecido, você tem um trabalho ao redor do país inteiro. Sim. O que te levou a ter um interesse nesse assunto de finanças? E mais especificamente a ser um planejador financeiro? Muito bom, Daniel. Muito bom estar aqui e bater o papo contigo. Agradeço pelo convite mais uma vez. Tamo junto. Tive o privilégio em 2022 de realizar um projeto de vida que foi gravar o meu primeiro podcast. Então, eu sou muito agradecido pela nossa parceria, porque nós somos parceiros de negócios. Sim. Né? Por que parceiros de negócio, podemos dizer assim? Que na etimologia da palavra negócios, no latim, o nect e otium é negar ócio. Então, como que a gente nega o ócio? Trabalhando, doing the work. Então, quando nós estamos juntos gravando podcast ou qualquer outra atribuição que possa estar ajudando outras pessoas, a gente está sendo parceiro de negócios. Ótimo. E isso parece que faltava algo numa carreira, sabe? Quando a gente vai buscando, a gente tem várias conquistas, mas quando a gente sente que está faltando alguma coisa, a gente precisa de uma ajuda do alto. A gente sempre precisa, né? Mas acho que o planejamento financeiro ele veio no momento assim. Permita-me voltar um pouco na minha jornada, porque eu acho que faz sentido, como outras pessoas também estão passando, por caminhadas, por momentos, por empresas ou locais de trabalho, projetos que não estão bem alinhados ao propósito de suas vidas, não é aquilo que ele sonhou ser, é o que ele está fazendo naquele momento, né? E comigo não foi diferente. Logo com 18 anos, eu saí para estudar engenharia, passei no vestibular e meio sem saber o que eu queria da vida ainda, mais por disciplina, sabe? Nossos pais eram mais duros, né? Eu sou filho de taiwanês com italiano. Meu pai é engenheiro, minha mãe tem na família muitos médicos. E aquela pressão de universidade pública, ou engenharia, ou medicina, aqueles cursos tradicionais, eu fui. Vamos para engenharia, então vamos ver como é que é isso, sabe? E graças a Deus o momento do mercado favorecia também e eu logo consegui trabalhar. Arrumar o primeiro estágio, botar a mão na massa foi fundamental, porque foi difícil fazer engenharia, Daniel. Cálculos, derivada, integral, é algo que não fazia sentido para mim, mas eu, na disciplina, levei, demorei até um pouco mais, pensando, será que a engenharia é para mim mesmo? E fui trabalhando. A gente tem responsabilidades e precisa ir pagando os boletos, né? Confesso que a maioria das pessoas, eu como a maioria, vai atrás do dinheiro, vai atrás de realização pessoal na hora das escolhas profissionais. E isso pode ser um meio, mas não deve ser o fim. Não deve estar no nosso coração, como cristão, buscar o trabalho dessa maneira. Mas foi assim, errando, que eu aprendi também
e fui conseguindo ter outras etapas, outras áreas e projetos que me trouxeram oportunidades na vida. Por exemplo, dentro da engenharia civil, que é muito abrangente, eu encontrei mais vocação dentro do planejamento e controle de obras. Eu sou mais metódico, daquele racional, lógico, que gosta das coisas organizadas. Então, eu organizo as informações dos projetos. E conquistei dentro da empresa, depois de mais de 10 anos de trecho de obras, e as obras elas são em lugares diferentes, então são experiências, pessoas, conexões e conhecimento que a gente vai adquirindo que fez com que eu olhasse para aqueles problemas recorrentes e falasse, olha, dá para criar um padrão, dá para usar uma metodologia, dá para reunir ferramentas e poder errar menos nas próximas obras, nos próximos projetos, com pessoas mais qualificadas, treinamentos, melhor comunicações, coisas de indústria, que são, acho que, genéricas em metodologias de gerenciamento de projetos. Por exemplo, eu gosto muito do PMI, a gente tem o uso de Excel, ferramentas, MS Project, tudo isso são meios, a gente passa por isso, mas sempre faltava algo relacionado a pessoas, relacionado a ajudar o próximo com aquilo que a gente tem de energia. Se a gente desenvolve inteligência, eu acredito que todo mundo pode ser inteligente desenvolvendo trabalho, a gente precisa doar isso para que ajude outras pessoas. E foi no planejamento financeiro pessoal que eu consegui enxergar que essa energia estava sendo doada para o negócio de outros. E ali, fazendo cursos, extensão da pós-graduação, o MBA, que um planejador financeiro pessoal conseguiu mostrar isso para mim. E ele trouxe essa percepção para a minha vida, né? Então, eu passei dali em diante a não ficar rico, como às vezes algumas pessoas associam o dinheiro como um fim, né? E eu gosto de falar, para quebrar tabus, ritos, hábitos que nós temos na vida, que o dinheiro não vai fazer a gente feliz, né? O cristão, principalmente, ele precisa não ter o seu coração no dinheiro e saber que essa é a raiz de todos os males. Então, pessoas vêm em primeiro lugar, pessoas antes de números, né? Na Bíblia, quando a gente entende lá na criação, Gênesis 1 e 2, que Deus colocou o homem no jardim e pediu para ele cultivar e o guardar, são pessoas e coisas. Então, nós temos essa responsabilidade desde cedo de desenvolver essa habilidade de administrar pessoas e coisas. E isso não é só para quem é de exatas, isso não é para quem tem a carreira na engenharia. E isso me faltava. Como ter mais acesso a pessoas, a ter mais envolvimento, não só com números, aquela frieza do dia a dia, de ligar o computador, de ver planilhas, cronogramas apenas, e números e relatórios. Aquilo tudo tem um porquê por trás. E a gente precisa, ao longo da vida, acredito, se questionar, fazer perguntas a si mesmo e pedir ajuda a outras pessoas. Então, o planejador financeiro, ele ajuda você a entender alguns porquês da sua carreira profissional, porque o dinheiro, ele está ligado a toda essa jornada, essa busca e os bens adquiridos ao longo dela, como que você, local que você mora, a empresa, qual a distância. A gente precisa ter essa visão mais abrangente, então, sobre o dinheiro e o uso dos bens mais voltado para as pessoas do que pelas coisas, sabe? E então, é uma leitura mais humana, porque dentro do mercado financeiro tem muitos vendedores. Quando você vai procurar algum produto financeiro, normalmente os vendedores, eles têm mais interesse próprio do que em te ajudar. Então, existem taxas, existem meios de remuneração que são embutidos dentro de, por exemplo, investimentos, seguro de vida, plano de saúde. Qualquer produto do mercado financeiro, ele tem esse formato de sales agressivo, vendas. E isso também não me atraía muito na área de economia, de contabilidade, por exemplo, sabe? Então, o planejamento financeiro pessoal, ele conecta pessoas e faz com que ajude as pessoas a se organizarem financeiramente para alcançar seus objetivos. Então, são diversos objetivos, né? Tem pessoas que querem se casar, querem uma casa,
querem uma viagem frequente. São projetos de vida que a gente precisa colocar no papel e a gente precisa organizar esse passo a passo. Então, por isso que é personalizado. Cada pessoa, ela é diferente da outra. Você tem que ter aquele olhar de eu vejo você, o I see you, e conseguir conectar, ter essa empatia. São soft skills, são habilidades comportamentais, para que a pessoa tenha um desenvolvimento, tenha mudanças. Porque sem mudanças, não vai fazer sentido ela pagar pessoas simplesmente para ter algum ganho financeiro. Pode até fazer no momento, mas não é isso que eu busco. Não foi isso que eu busquei no momento da minha vida. E aquilo me impactou de uma certa maneira que eu passei a querer ajudar outras pessoas. Falar, olha, isso pode ser aplicado na minha casa, na minha família, no meu casamento, nas pessoas do meu primeiro grau de relacionamento, principalmente. E depois isso pode também ser uma segunda profissão, quem sabe se tornar uma primeira, mas eu não estou focado em que isso seja o trabalho do dia a dia maçante da rotina como é da engenharia. A gente, no meio da jornada, encontra um plano B, um plano C. E hoje é muito comum, muito normal falar disso sem tabus e ritos. Antigamente, nossos pais, eles queriam estabilidade e viam nisso através de imóveis, porque também passaram por período de hiperinflação, e carreira em uma empresa grande ou concurso público. E achava que o sucesso da vida era você trabalhar 40 anos, 35 numa empresa, chegar a um cargo bom para se aposentar e uma renda para aposentadoria e parar de trabalhar, né? E o cristão não tem que parar de trabalhar. O Do The Work está aí para ensinar isso, né, Daniel? Você pensa em parar de trabalhar? Cara, se eu parar e só ficar em casa, eu acho que a minha esposa me bota pra fora, cara. Porque até nas férias, quando a gente fica mais tempo em casa, né? O primeiro dia, ok. O segundo dia em casa, ok. Mas vai chegando no terceiro ou quarto dia, não tem o que fazer. Volta aquela coisa de negócios, dizer não. Aqui, ócio. Ócio, né? Tipo, cara, você não tem nada pra fazer, velho. Então você começa a coçar coisa pra fazer. Tipo, você inventa coisa. Um homem se encontra com o outro e eles não se conhecem, o que é a primeira pergunta que se faz normalmente? O que você faz? O que você faz? Trabalho? Porque o trabalho é a identidade do homem, não é? Aquilo que você faz, já a pessoa começa a criar uma identidade e ali desenrola, ou não, certos assuntos, né? E eu gosto muito de estar conectado com pessoas. Eu acho que você também, né, Daniel? Eu considero você um grande integrador de pessoas. O Do The Work, eu acredito que é muito disso. Então, é nessa caminhada que a gente precisa encontrar parceiros de negócios. Que não é um, não são dois, são vários e cada um com a sua especialidade, não é mesmo? Não uma profissão para a vida toda que vai fazer a gente completo, eu acredito. Pode existir exceções, né? Mas hoje é muito comum as pessoas terem hobbies que são relacionados à profissão, que podem ser forças complementares ainda. Então, eu acredito que a educação financeira, de maneira geral, ela vem quanto mais cedo, melhor na vida da pessoa. E se a pessoa entender que não é apenas matemática, economia, contabilidade, e sim são habilidades e competências para a vida, para fazer escolhas, que diferente de você comprar coisas. Então tem uma grande diferença aí. Eu acabo procurando pessoas que entendem ou que precisam entender disso. Então se a pessoa vem, eu pergunto, quais são os seus projetos de vida? Ela fala, eu quero adquirir R$1 milhão aos 30 anos de idade. Eu vou perguntar o porquê daquilo. Porque R$1 milhão não é um objetivo, na minha opinião. Vocês me desculpem, mas eu acredito que objetivos, eles não são simples de ser definidos. Eles precisam ser experimentados, precisam encarar os problemas que eles estão no caminho desses objetivos, e esses problemas vão trazendo mudanças, e quem busca
a mudança antecipadamente, né? Aquele cara que tem mais disciplina, pediu ajuda, trouxe especialistas, parceiros de trabalho, parceiros de negócios, e vão lidando com isso, porque eles não vão parar de surgir, os problemas estão aí, os boletos, as dificuldades da vida, mas você vai encarar de uma maneira mais autêntica. O problema é seu, o problema não é dos outros. É aquela sofisma que predomina muito na nossa sociedade, na nossa cultura também imediatista, ela nos atrapalha muito a viver com liberdade, a viver uma vida autêntica, a você ter as suas próprias escolhas, né? Porque quando você não escolhe, os outros acabam escolhendo por você. Mas, Júlio, você falou que, por exemplo, eu quero ter R$1 milhão, que isso não é um objetivo. Não é um fim. Não é um fim. Você... Desenvolve essa ideia, porque, vamos lá, talvez o cara tá devendo R$1 milhão. Não seria um bom objetivo ele falar, cara, eu quero pagar o que eu tô devendo. Isso é um fim? Legal. Nesse caso, um cara que tem dívidas, a gente não cuida da dívida, a gente cuida do endividado, a pessoa, e ajuda ela a resolver os problemas dela. Então, se sair da dívida é um objetivo, o fim pode ser pagar o valor da dívida. Mas por que ele adquiriu aquela dívida? O que fez? Qual o momento que ele estava passando? Quais problemas que tiveram que ele acabou acometendo? Chegou ali, não foi de um dia para o outro. Então, vai sair de um dia para o outro também daquilo? Talvez algum profissional que apague incêndio, que resolva aqui meu problema e eu aperto um botão e ele aparece e tudo resolveu. Isso se chama adiota, né? Aparece, resolve e depois só... Vem outros problemas depois, né? Então, essa maneira de buscar a resolução dos problemas é que me instiga a estar com pessoas conectadas, porque elas também vão descobrindo junto os meios de se resolver o problema e a pessoa consegue desenvolver nessa caminhada habilidades e competências. Então, a educação financeira, ela é sim hard skills, matemática um pouco, contabilidade, economia, mas é principalmente soft skills, habilidades comportamentais. É o comportamento das pessoas que traz mudanças. E ali a gente tem certa dificuldade porque isso está intrínseco na nossa educação. Nós não aprendemos nas escolas a lidar com problemas, conflitos e trabalhar negócios, investimentos, fazer imposto de renda, vender, direito civil. São tantas coisas que a gente não aprendeu na escola que de repente a gente vira adulto e a gente não sabe para onde ir. Não é verdade? E quando a gente está trabalhando, a gente é tomado por tempo e acaba sendo sugado para nossos sonhos serem apagados. E como então sair disso se a gente quer ter casa, quer ter filho, quer ter carro, quer ter bens, quer ter liberdade ao mesmo tempo? Eu acho que existem profissionais que estão tentando se colocar no lugar dos outros e essas pessoas fazem trabalho personalizado. A consultoria, ela traz esse benefício de você é único, você é diferente dos outros. Então, eu preciso entender o que você está passando para eu tentar te ajudar. E isso é totalmente diferente da engenharia. Apesar de ajudar muitas pessoas, eu acredito toda profissão, quase todas as éticas legais ajudam pessoas indiretamente ou diretamente, né? Mas você vê a pessoa se desenvolver é um prazer enorme, sabe, Daniel? Ver nascer o Do The Work e receber feedbacks de outras pessoas, isso é fantástico, não é? É muito fantástico. Você pensou em fazer o Do The Work quando você era criança? Não. Na verdade, a ideia de gravar alguma coisa eu já tinha um bom tempo, mas não tinha oportunidade, falta um direcionamento. Isso que você falou de você sentir que você pode estar apoiando as pessoas, ajudando as pessoas de um jeito diferente, mas não sabe exatamente como. Isso é uma realidade
foi uma realidade. E continua sendo em outras áreas. Tipo, cara, eu queria ajudar, mas exatamente como, né? E o Do The Work nasceu disso. Na verdade, nasceu de algo que eu fazia para me relembrar que o trabalho tem que ser feito. Às vezes eu chegava no escritório, não estava afim de sentar na cadeira, ligar o computador e fazer as tarefas. Não estava afim mesmo, cara. E também não queria postar uma foto nas redes sociais como se, tipo, eu tô no trabalho, né? Eu amo trabalhar, porque aquilo ia ser a hipocrisia, né? Sim. Aí eu botava, às vezes, uma foto no Instagram, no meu perfil particular, mas eu colocava sempre a frase, né? Do the work. O trabalho tem que ser feito. As pessoas me pagam, não para estar apaixonado por estar esse dia no meu escritório ao invés de estar comendo pipoca assistindo um filme com meus filhos. Eles não me pagam para isso. Eles me pagam para fazer o trabalho. E aí eu senti que, cara, o jovem hoje, ele tá tão empolgado em estar apaixonado por uma causa, sabe? Eu quero receber um salário para fazer algo que, assim, eu amo todo santo dia. Aquela frase que bomba na internet, que faça o que você ama e você nunca trabalhará na vida, que é um lixo, que é uma bobeira tão grande, cara. Sabe? Bobeira. Aí eu falei, cara, quer saber? Essa ideia de do the work, as pessoas começaram a participar, a postar no Instagram deles também, e a escrever, como diz o Daniel, como, né, do the work, aí eles me marcavam e tal. Aí eu falei, cara, quer saber? Conversei com o Virne, a gente tinha essa sala aqui, metade da sala liberado para botar uma mesa, algumas câmeras. Falei, Virne, você me ajuda a fazer um podcast? Né? Que é coisa de quem passa pela crise de meia-idade. Peça-chave para isso, demais, né? cara. E a gente não faz as coisas sozinho, né, Daniel? Não dá para fazer. Você vai precisar ao longo da jornada de pessoas aqui, mas você também sabe extrair das pessoas as perguntas corretas, não é? Para que role um papo aberto. Uhum. E essa é uma habilidade e empatia. Isso é o que você chama de soft skill ali, né? Para quem tá caindo de paraquedas aqui, Júlio, soft skill, hard skill, como você resumiria assim a diferença entre essas duas coisas? Técnicas e comportamentais. Ok. Você, por exemplo, na engenharia, para mim, existe o Excel, existe cálculos, existem ferramentas, softwares. Você precisa desenvolver isso, né? No marketing, no audiovisual. Você tem que saber usar o aparelho, você tem que entender do ambiente, iluminação, tudo isso é importante. Agora, você se colocar no lugar de uma pessoa, resolver um conflito, isso aí exige mais do que um curso, né? Então, por exemplo, ligar esse microfone ou desligar o microfone é um hard skill, é uma técnica. Sim. Agora, usar esse microfone para ajudar alguém que precisa de uma ajuda específica, isso seria um soft skill, é isso? Sim. Você usar isso para o microfone, eu acredito que é um pouco não tangível assim para as pessoas, né? Mas você pensar que o seu programa alcança outras pessoas a resolver os problemas delas, isso é uma grande soft skills. Você se adaptar a um nicho, a um ambiente. Um formato. O Do The Work, ele é um nicho. A gente começa a entender, para mim, ele gera muita reflexão, como a teologia do trabalho, a vocação, a questão do propósito, a questão do dinheiro, está muito relacionada, né? Então, você poder conectar pessoas é uma soft skills. Você não fez um curso de conectar pessoas. Não. Né? A gente vê muito curso de oratória, como falar bem em público. E a gente sabe a importância disso, sim. Mas e como escutar bem as pessoas? Você já viu o curso de escutatória? Caramba, velho, verdade, não tem. Nunca ouvi falar. E as pessoas não querem ouvir os outros, já reparou? Elas querem se mostrar, elas querem feedback só próprio, né? E por que está assim hoje? Você acha que as pessoas estão muito hedonistas, né? As pessoas, a geração selfie, são tantas coisas que nos minam, que nos fazem ser menos humanos, ser mais egocêntricos, né? E isso é um câncer da geração atual, Daniel. Tanto a imediatismo, né? Querer tudo pronto, mas também querer o holofote virado para si mesmo.
sabe? A gente, antes de começar aqui, oramos para sermos mansos e humildes, para a gente não se vangloriar do que a gente está fazendo aqui. E sim, quando receber um feedback, também não empinar o nariz, né? Mas nós somos falhos, nós somos pecadores, nós sabemos desses problemas e precisamos combater. E ali também é um problema na vida. Quando a gente está empolgado, a gente sempre pensa em contar a nossa história relacionada à história do outro, né? O outro está falando de um episódio na faculdade, fala, eu também, na minha faculdade foi assim, né? Mas calma, eu tinha um diretor falecido, muito bom, que ele falava o seguinte, se você corta no meio que a pessoa vai falar, você perde um monte de oportunidades de aprender. Então, a geração atual, ela não consegue completar um texto, né? Uma página, um livro, um curso. Está vendendo muito. Já reparou, você que trabalha com educação, Sabrina, como que está sendo o formato das escolas, dos cursos daqui em diante? Dá para determinar o futuro da educação? Se o trabalho híbrido, o trabalho presencial, está mudando muito rápido, né, Daniel? Então, a adaptabilidade é a principal soft skills, segundo o Fórum Econômico Mundial. Isso veio desde 2019. Discussões antes da pandemia. Como o profissional do futuro deveria se comportar, sabe? E está aí o presente. A pandemia acelerou muitas coisas e a videochamada, o Zoom, ele entrou na vida de todo mundo, o Teams, e de repente você precisa saber compartilhar a tela e compartilhar conteúdo e se conectar com o mundo. Isso abriu um horizonte de possibilidades, mas ao mesmo tempo isso trouxe grandes dificuldades para as pessoas que ainda ficam ancoradas, ainda ficam presas ao passado, achando que aquilo é a fórmula de sucesso, por exemplo, né? Então, nas escolhas financeiras também, a gente não pode ficar com uma opinião presa por muito tempo. Nos investimentos, foi que eu aprendi que a gente tem que mudar de opinião rápido, Daniel. Mudar de opinião rápido não quer dizer você ser volúvel como... Lembra do peregrino que tinha o obstinado, um volúvel, que seguiram lá o cristão e uma hora, qualquer dificuldade, um já voltou para trás e o outro não, né? A gente não é isso. Não é a questão de a gente mudar de opinião porque a gente não tem opinião própria. Não, mas porque as coisas mudam rapidamente e os negócios não têm receita pronta para o sucesso. Assim como as pessoas, muito menos. 10 passos para ser milionário. Então eu combato isso. Se a pessoa vem e me pede, me ajuda a arrumar 1 milhão, eu vou perguntar o porquê. Eu vou entender os objetivos, tentar extrair e ela mesma vai ter que trabalhar o tal do autoconhecimento. Palavra hoje muito dita, que pode ser banalizada ou pode ser olhado como algo essencial, né? Então, você tentar administrar seu tempo, que é o seu bem mais precioso, e priorizar suas atividades em que você tem um desempenho melhor, nos negócios chama de core business, é o que vai fazer você ter mais recuperação nos momentos de queda e mais desempenho nos momentos de alta, e isso reflete em dinheiro. Sucesso na carreira, promoções no trabalho, mas a gente nunca pensa em deixar de ser o que a gente é, a autenticidade, para ganhar mais dinheiro simplesmente. Se a gente está fazendo isso, a gente tem que parar e rever algumas coisas, né? Como casamento, criação de filhos, é um dilema para o homem. O cristão, ele tem um exemplo, a própria dor que eu sofro muito é de estar longe da família em muitos momentos da vida por causa do trabalho. E foram escolhas que eu fiz, eu entendo meus erros, minhas falhas. É bom expor os erros nesse objetivo de receber feedbacks e trocar com outras pessoas, porque assim a gente vai compartilhando das dores e a gente vai vendo que sozinho a gente não vai muito longe. Então, quando a gente se dispõe a ajudar pessoas, você também adquire conhecimento, né?
ser parceiro de negócio é estar conectado com as pessoas e estar desenvolvendo negócios. Não é de uma hora para outra que a gente conseguiu ter uma parceria com trabalhos, né? Teve a intenção dos dois lados e isso foi desenvolvido. Então, os trabalhos, eles precisam ter esse desenvolvimento. Essas habilidades que as pessoas precisam ter, então, é uma soma dessas competências. No tema de autoconhecimento, alguém, digamos que um pai de família está ouvindo esse podcast, esse episódio, ou talvez um aluno, alguém que está na faculdade e lida com orçamento apertado. Uhum. E aí você fala, pô, Júlio, mas o meu autoconhecimento é que eu preciso de mais dinheiro. Né? O que eu conheço da minha realidade... O dinheiro vai resolver meus problemas. Exatamente. Você já fez várias consultorias com várias pessoas, dezenas já. Graças a Deus. Você percebe algo em comum com as pessoas que você tem, com quem você tem caminhado juntos? Tipo, um hábito em comum, um erro talvez em comum, o jeito que eles olham para o dinheiro, ou a falta de dinheiro, ou a dívida. Alguma coisa em comum entre todos eles? Ou cada caso é um caso, não tem nada semelhante? Sim. Como a gente fala, os objetivos são diferentes. Ok. Mas todo mundo quer mudança. Eu acredito que o ponto principal está no comportamento das pessoas. Então, quando a gente vai pensar, eu não quero ser um investidor da Bolsa de Valores, mas eu acho legal ter um crescimento patrimonial e eu acho legal aquela frase que fala que o dinheiro está trabalhando por mim enquanto eu durmo. Bacana você pensar em fazer escolhas com o seu recurso em que você trabalhou suado durante anos para que ele não caia, não diminua. Porque se a gente for falar no Brasil, a gente tem alta inflação. Então, se a gente deixa o dinheiro parado, nossa geração fala dinheiro parado no colchão, né? A gente perde dinheiro para a inflação. A gente sabe que isso perde o poder de compra. Então, a gente precisa investir. O investimento, ele é para todos, Daniel. Isso é um tabu, talvez, para algumas pessoas. Eu preciso ser investidor? Sim. Eu acredito que todo mundo precisa ser investidor e empreendedor. E empreendedor no sentido de você ir atrás dos seus objetivos. Como aquela criança na escola que organiza uma festinha, ela é empreendedora. Eu tenho uma sobrinha que está vendendo brinco agora, com 9 anos de idade. Isso é empreendedorismo. Nas férias, você reunir os amigos em casa e assistir um filme, é uma iniciativa própria que vai alcançar prazeres, desejos. E você investir é você pensar em você mesmo e nos seus objetivos no seu futuro. Então, por isso que num país como o Brasil, com altos juros e com riscos com o governo e com problemas constantes, diversos, a gente precisa ter um pouco de segurança. A gente não vai ter toda a segurança no dinheiro, mas a gente precisa sim. E isso não pode ser tabu também. Nem a escassez, a pobreza, a abnegação do dinheiro, achando que isso é espiritual, como também a ganância e a sede para ter mais, até justificando como, eu vou doar meu dinheiro, eu vou ser rico para ajudar as outras pessoas. Eu acho que tudo tem um equilíbrio, né? Então, buscar esse equilíbrio vem do comportamento das pessoas. Então, o que eu vejo em comum é que as pessoas, elas querem algo, mas elas ainda precisam conversar, precisam ser escutadas para poder entender e caminhar e entendendo um objetivo que ela quer. Porque se o objetivo é distante, eles precisam de pequenas vitórias, os kick wins, no meio do caminho. São etapas que vão fazer que você possa olhar para o longo prazo e não desanimar. Então, se uma pessoa tem um objetivo de morar no exterior e levar filhos, por exemplo, ela pode começar tendo uma viagem. E essa viagem já é uma vitória. Ou até menor, tirar um passaporte já é uma vitória nesse caminho. Aprender o idioma, outra vitória. E assim, nessa caminhada, ela realmente vai entendendo, talvez conversando com outras pessoas que já estão passos adiante, e vai poder
entender realmente, será que ela quer isso? E agora, nessa circunstância nova, que você é casado, você tem filho, isso vai ser melhor para todos? São escolhas difíceis, né? Pais de família têm escolhas muito difíceis. E a gente carrega isso, né? Como fardo. Que, às vezes como culpa. Como culpa. E se a gente erra, a gente vai sair contando para os outros, olha, esqueci de pagar o boleto do cartão de crédito, agora vai vir multa. Tomei uma multa no trânsito aqui porque eu estava olhando o celular e perdi dinheiro. Não é prazeroso. Isso vai deixando a gente cada vez mais desanimado e a gente perde dinheiro. Então, quando a gente está motivado, que faz parte também da inteligência emocional, estar motivado não é simples. A gente precisa entender as nossas emoções. Então, o autoconhecimento é entender um pouco como você reage diante das circunstâncias. E você tentar entender as emoções para quê? Porque as emoções elas são boas, elas não têm que ser cortadas, não. Mas elas têm que estar de acordo com as circunstâncias. Nem muito acima e nem muito abaixo. Isso vem do Daniel Goleman, que é um best-seller Inteligência Emocional. Um grande livro que eu gosto de usar ele. Inteligência Emocional. O seu xará, Daniel Goleman. Daniel Goleman. E tem muito Daniel nessa área, viu? Ah, é? Tem o Daniel Kahneman. E esses dois, eles são os pais da psicologia e psicologia econômica. Olha que bacana, né? Existe um curso, as pessoas talvez não conheçam. O que é psicologia econômica? Sabe? É algo que eu me apaixonei. Psicologia porque, econômica. Saiu vamos dizer, do divã, né? Da psicologia, o conhecimento da psiquiatria, da mente humana, com muita ciência. E isso entrou na liderança, por exemplo, das indústrias. Isso tem ali um desenvolvimento muito grande pós-guerra mundial, onde a produção em escala fazia com que as pessoas tinham que produzir e os processos nas empresas tinham que ser mais otimizados e ter uma venda e assim houve diversos crescimentos de nações, indústrias, mundo globalizado, tudo mais, e formou grandes líderes, né? A gente tem histórias de vários aí. E os psicólogos são o que entendem das pessoas. No mundo da engenharia eu vejo assim, as pessoas quando vão falar de questões humanas, eles são muito quadrados. Precisa desse lado, até o lado feminino. É muito importante para entender essa empatia, essas questões mais comportamentais, né? Então, depois da década de 80, na verdade foi em 95 que Daniel Goleman escreveu Inteligência Emocional e 2002 que o Kahneman escreveu Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E esse foi Nobel em Economia. Rápido e devagar. Fast and slow. Duas maneiras de pensar. Existem pessoas que têm uma decisão mais rápida, intuitiva, mais emotiva. Existem pessoas que elas são mais lógicas, mais racionais e mais lentas na hora de tomar as decisões, na hora do julgamento, na hora dos relacionamentos. E o Kahneman, ele colocou essas duas maneiras de pensar não como uma separação, pessoa A, pessoa B, mas como partes dentro da neurociência, dentro do nosso cérebro, onde alguns momentos, algumas tarefas, habilidades podem ser desenvolvidas mais com intuição ou com razão. O ser emocional e racional, que vem então do Goleman para o Kahneman, é uma descoberta muito interessante para gerar a psicologia econômica. Olhando para o homem não como um homem econômicos, e sim um homem sapiens. Porque nós baseamos nossas decisões nas emoções mesmo, na intuição, no dia a dia. E não pode ser também considerado tudo isso ruim. Eu sou emotivo, ainda faz piadinha do cara, da pessoa. Não, que bom, a emoção ela faz parte da vida, ela recheia, né? Deixa a vida melhor, mas como a gente falou, tudo precisa do equilíbrio. Para planejamento, você precisa do lado racional. Você precisa, se você não tem, precisa ajuda, aí é a hora de botar os planos e as etapas e você ter uma estratégia, principalmente investimentos, que
é como olhar a grama crescer. Se você ficar olhando, ela não cresce, né? Mas se você sair no verão e voltar, depois de 2 meses, ela cresceu. Então vai fazer, vai trabalhar, do the work e deixa seu dinheiro investido. Não fica todo dia ali querendo ver o dinheiro cresceu, subiu, tô rico, tô pobre. Não, a gente precisa realmente focar, gastar nosso tempo e energia no nosso trabalho. E as outras habilidades, elas precisam vir. Se você não quer e quer delegar, algum momento da vida, ok. Mas a vida inteira você vai delegar as escolhas financeiras. Daniel, principalmente o homem, pai de família cristão, ele não precisa ser um bom mordomo, um bom administrador do lar, pessoas e coisas. A gente vê muita dificuldade nesse meio, concorda? E nós temos, eu e você, e vamos lidar com esse mal para sempre. E vamos acertar e vamos errar. Mas tenho certeza que estamos conectados com pessoas de valores e propósitos semelhantes. A gente vai conseguir passar pelos problemas melhor do que a gente passaria sem. Né? E eu acho que é por aí o planejamento financeiro. Comenta que todo mundo quer mudança. Para chegar na mudança, é preciso sofrer muito ou pouco, Júlio? Boa pergunta. Porque quando o pessoal pensa em tipo, planejamento financeiro, pronto, lá vem o Júlio falar que não posso mais tomar cafezinho na padoca, porque é R$2 todo dia, e aí vezes 5 e vezes, né? Boa, Daniel. Me lembrou do Pai Rico, Pai Pobre, um grande livro também. Pai Rico. Já tem mais de 20 anos, foi escrito por Robert Kiyosaki. É um clássico do empreendedorismo e das finanças pessoais. Para quem quer começar, esse, para mim, é o melhor livro. Pai Rico, Pai Pobre. Ok. E um filho tem um pai pobre, mas não é pobre financeiramente. É uma mentalidade ultrapassada. Um é funcionário público e acha que essa carreira estável por muito tempo numa profissão vai garantir o sucesso. Essa criança tem um amigo que o pai dele é um empresário, o maior empresário do Havaí. E esse pai, ele não é rico naquele momento, mas ele tem muitos negócios. Ele é um empreendedor, ele é um investidor que ele conecta muitas pessoas e faz muitos negócios. Então, as pessoas querem estar com ele para participar dos negócios, mas muitas só querem um emprego, não querem o trabalho, não querem do the work realmente. Elas só querem um benefício. Então, elas às vezes estão na porta da sala desse empresário pensando em, olha, você pode me dar um reajuste? Você pode aumentar o meu plano de saúde? Eu vou atrás. E a gente se coloca no lugar quando lê esse livro, porque é um storytelling, ele é fácil de ler, muitas das vezes indo atrás de coisas que são sem fim. Elas não vão resolver os nossos problemas. E ele chama isso de corrida dos ratos. Já ouviu falar da corrida dos ratos, Daniel? Quem trabalha pelo dinheiro, ele vai pagar os boletos, vai acabar o dinheiro e ele acha que trabalhando mais, vai ganhar mais dinheiro, os problemas vão resolver. Né? Então, o que ele faz? Ele faz hora extra no trabalho e ele trabalha mais. E aí, cada vez um pouquinho mais. De repente, em 10 anos de carreira, o cara já engordou, já está com a pressão alta, diabetes apareceu e ele viu que, apesar de ganhar mais, ele também foi aumentando suas despesas. Isso é muito fácil, né? Quando a gente ganha mais, a gente querer gastar mais e realizar nossos desejos imediatos. A mentalidade pobre, esse modelo mental pobre, não é por ter pouco dinheiro, mas é por gastar mal, é por desperdiçar ou por querer realizar desejos sempre imediatos. Nunca parar para olhar racionalmente entre a opção A e B, esperar um pouco para ter uma certa recompensa ali adiante. Você já ouviu falar do teste dos marshmallows? Não. Foi um teste psicológico que tem livros sobre ele e desdobramentos interessantes. 2 crianças. Uma criança, você coloca um marshmallow para ela, deixa ela numa sala alguns minutos e fala assim, ó, se você pode comer, mas se você não comer, eu vou te dar outro daqui a alguns minutos. O que a maioria das crianças você acha que faz? Come. Se lambuza. Pouquíssimas crianças nessa
essa idade tem essa noção de que é melhor ter 2 do que ter 1, se tiver um pouco de paciência. Isso é hard ou é soft skills? Cara, é soft skills. Total, né? Então, tem certas coisas que vêm do berço, Daniel. A gente tem o gene humano, sabe? Esse ramo... Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não tenho respostas para tudo. Mas a gente começa a olhar para as nossas reações diante de certas oportunidades da vida. Ou olhar para outras pessoas, né? Porque aprender com os erros dos outros é melhor que aprender com os erros nossos. Então, obra, o ambiente que eu trabalho há muitos anos já, a gente vê pessoas que não tiveram educação financeira, infelizmente, condições péssimas, pessoas que estão morando fora de suas casas, longe de suas famílias, e estão cheias de problemas, e elas pegam o salário e no dia seguinte gastam com besteiras. E aí volta, ou às vezes nem volta para o trabalho no dia seguinte, arruma dívida, briga no bar, joga na Mega Sena e está sempre querendo achar algo rápido que vai resolver, como é a nossa cultura de a bola da vez, o negócio da China. A estratégia, você viu aquele fulano lá que investiu em criptomoeda e está garantindo 10% de rendimento ao mês. Cara, dá certo, eu já fiz. E a gente vai lá e acredita. A gente não valida os dados. A gente não vai nem ver se esse negócio é legal. E muitas das vezes, investir é você mudar o seu comportamento, é você desenvolver os seus próprios princípios para ter uma estratégia. E só assim você vai conseguir passar seus 2 primeiros anos, ou até 5 anos talvez, na Bolsa de Valores ou em negócios, vendo o seu patrimônio às vezes cair, e vai passar por essa curva de aprendizado para depois ter uma recompensa ali adiante. Porque assim, Daniel, Família de Trigo começou vendendo 200 apostilas por semana? Jamais. Vocês... Nem por mês. Quanto tempo demora para uma empresa virar madura? Você considera? Ou na sua experiência própria? A nossa empresa tem 5 anos. Não sei se eu diria que ela está totalmente madura ainda, né? Sim. A gente ainda está aprendendo algumas áreas. Mas que aí já dá para fazer relatórios, já dá para ter uma visão do antes, agora. Previsões sobre o depois, já dá. Né? Já dá para poupar, já dá para direcionar melhor o marketing, os investimentos, já dá. Não estão pagando incêndio, qualquer circunstância externa vai fazer com que vocês percam o caixa imediatamente. Esse é o grande problema das empresas e das famílias, o caixa. Você já ouviu falar do o termo the cash is king? O caixa é rei. Por que o caixa é rei? Você que é pai de família e você que é empresário, empreendedor, você sabe, né, Daniel? Quando veio a pandemia, vamos tentar aplicar para o seu negócio. Você, na área de educação, teve uma grande oportunidade de crescimento. Mas e quem fazia evento presencial, por exemplo? Cara, no meu condomínio, Júlio, tinha um cara que tinha várias vans escolares, fazia toda a parte de viagem escolar, busão escolar, sabe? E aí, durante a pandemia, de um mês para o outro, pronto, ele tá sem emprego, cara. Ele começou a fazer hot dog. Olha só. E bombou, porque o hot dog dele é bom pra caramba, velho. Muito bom, velho. Aí começou a entrar a família juntos. Eu não sei o que aconteceu depois da pandemia, se ele voltou a trabalhar com van e as viagens escolares, né? Mas ele descobriu um dom que ele não sabia que tinha. Mas é verdade, cara. Olha aí. Chega de repente a pandemia e de um mês pro outro, já era, cara. Já era. E ele tinha que ter um caixa, pelo menos, para comprar uma barraquinha, comprar os insumos para pagar aquele investimento, né? Ter um retorno sobre o investimento. É um pouco de contabilidade isso, não é? E quem pensa numa mudança de carreira, que já tem muita responsabilidade, vários boletos, que tem filhos e às vezes ajuda outros parentes em casa, às vezes ele não tem coragem de mudar. E às vezes ele vai ficar décadas tendo que trabalhar algo fora de seus princípios, vai sofrer com a saúde e não vai, principalmente, exercer o chamado dele com Deus. Pesado isso, né?
E aí qualquer fator exterior, externo, que abale ele, já era. Sim. Então, o dinheiro, nesse caso, dessa pessoa, é muito semelhante à organização financeira. Não é o acúmulo, mas a liberdade que, se você estiver organizado, você vai poder pensar em outras coisas. Então, o funcionário que tem dívidas, ele não produz muito bem. Se você está o tempo todo tendo que buscar ajuda para alguém que está no hospital, por exemplo, o seu dia não vai ser produtivo no trabalho. Então, se você está com a sua vida financeira organizada, eu acredito que grande parte de outras coisas você vai ter mais inteligência, vai ter mais tempo, mais saúde para resolvê-las. Eu acredito que pais de família bem organizados, eles vão produzir na sociedade muito mais frutos. Então, ajudar pais de família, para mim, é o lugar onde eu encontrei grande propósito. Né? Mas, voltando ali, o The Cash is King, né? O que você considera numa empresa? Vamos dizer que você fosse o vendedor, o motorista de van, né? Uhum. Ele teve que vender aquelas vans, se ele foi esperto, mesmo tendo prejuízo, porque nessas horas ninguém quer comprar, e pegar o dinheiro e replicar em outro lugar. E esse período de mudanças que a gente precisa usar o caixa da família. Esse caixa da família, ele se chama colchão de segurança ou reserva de emergência. Essa reserva de emergência salva as famílias nesses momentos. Acidentes acontecem, invalidez, desemprego, tantas coisas que a gente não prevê, não controla. Você sabe que dia que você vai bater o carro? Mas você acha que você nunca vai bater o carro? Acho bem difícil, né? Revisão de carro, todo mundo coloca na planilha todas as despesas de um carro. Será? O IPVA aumentou, não sei se você reparou esse ano. E aí vem o seguro do carro, e aí vem depreciação, e aí vem outras coisas, multas. Eu larguei o carro em São Paulo. A gente teve um momento da vida que escolheu ter 2 carros. E olha, vai adquirindo bens e vai vendo. Aquilo é um ativo ou aquilo é um passivo? O conceito da contabilidade, ativo, passivo, patrimônio líquido, tem uma sopa de letrinha. BP, DFC, DRE. Cara, isso é tudo muito chato. Né? Eu confesso, eu acho chato, cara. Mas olha, se como você acha chato, já, imagina eu que não. Cara, e digo, contabilidade é uma das matérias mais entediantes e mais sem sentido do mundo. Mas, se você quiser ganhar dinheiro, você precisa dominá-la no longo prazo. Mas não para você ser o contador, mas para você poder delegar, escolher bem outras pessoas que vão te ajudar. Eu imagino que a sua empresa tem contador. Sim. E você recebe um relatório e consegue fazer uma reunião uma vez por mês. Cara, quantas empresas pequenas fazem uma reunião financeira, tem um CFO, um chefe financeiro, e uma vez por mês consegue sentar, olhar os números e traçar metas, objetivos? Essa não é a nossa realidade. O pequeno e microempresário no Brasil, que é o que produz empregos, olha só, um dos mais importantes nichos da sociedade, ele está desesperado o tempo todo para resolver os próprios problemas. Ele está sempre apagando o fogo, né, Júlio? Porque tem muito muito fogo também. Tem. Aqui no Brasil tem até o boleto Brasil. Tipo, só por você estar no Brasil, cara, tem um custo a mais, porque você começou abriu sua CNPJ aqui, velho, entendeu? É isso mesmo. Então, o caixa no Brasil tem que ser maior. Então, quando a gente fala sobre essa reserva de emergência, a gente está pensando quantos números? Que tipo de números? É 20 mil, 30 mil? Ou é uma porcentagem? O que é uma reserva? Depende. Ok. Esse depende serve para tudo. Eu adoro esse depende. Depende do quê? Nesse caso, depende mais da despesa familiar. Que você está tendo todo mês. Então, se você tiver 6 vezes a sua despesa, é um número padrão. 6 vezes a sua despesa. Aonde? Investido em ações? Não. Você tem que estar com liquidez imediata. O que é liquidez imediata? É prazo zero, D0. Você tem que tirar no mesmo dia se precisar. Se eu precisar hoje, agora, eu consigo... Você tem que usar esse dinheiro para uma emergência. Alguém pode sofrer um acidente. Alguém vai precisar do dinheiro imediato, hoje. Então, esse dinheiro é para isso, para salvar famílias.
né? Numa empresa, já vai de acordo com cada tipo de setor de empresa. Mas nas famílias, a gente usa esse número padrão. Se a pessoa é CLT, o emprego estável, ela já tem casa paga, carro quitado, já tem outros, já é equilibrada, olha, de repente pode ser menos. Então, cada pessoa tem que calibrar os seus produtos. O colchão de segurança é um, mas você viu que eu não falei a ação, o tipo, o produto em si do mercado financeiro. A gente fala a característica desse produto. Então, nos investimentos, você tem um tripé, né? E quando a gente pensa em tripé, lembra quando a gente jogava taco quando era criança? E a gente arrumava a casinha? O que acontecia? Só dar uma esbarradinha no tudo. pé, cai tudo. Esse é o sentido do tripé, né? Nos investimentos, você tem esses 3 pilares, então, ou esse tripé, né? É o prazo, é o risco e é o retorno, ou rentabilidade. Você tem que fazer pelo menos 3 perguntas, Daniel, de negócios, quando você quer fechar um contrato. Vamos lá. Qual é o prazo? Quanto tempo que meu dinheiro vai ficar ali? Eu posso tirar agora? Ou vai ficar anos? Segundo, qual é o risco? E quando a gente fala de risco, a gente não tem que romantizar o risco. O risco é simples para perder dinheiro. Qual a probabilidade de eu perder dinheiro nesse negócio? É muito alta, só vai valer a pena se o retorno for muito alto. Então, está totalmente aquela relação risco-retorno. Ela pode ser achada aqui, altos riscos vão ter altos retornos e ser inversamente proporcional, mas não. Pode ter baixo risco e altos retornos nos negócios. Como que a gente pode fazer isso, Daniel? Baixo risco e grande retorno. Cara, me conta esse segredo aí, Júlio. Que a gente bota grana agora nisso aí, velho. Eu vou falar a bola da vez aqui, então. Eu tenho uma ação que arrasta pra cima. A internet tá cheio disso, né? Sim. Um criptomoeda, não sei o que lá. Só que o risco é maior louco, né? Eu vou falar, olha, vai buscar conhecimento. Conhecimento e conexão. Para mim, essas duas coisas que a gente tem que buscar a vida inteira. E rentabilidade alta. É isso. Sim. Como? Se você conhece o produto, conhecer o que você está comprando já mitiga muito o risco. Porque as pessoas não sabem o que estão comprando no mercado financeiro. Essa é a grande verdade. Eu vou até fazer uma analogia boba aqui para ilustrar isso. Pensa no cara que vai numa farmácia, Daniel, e ele chega lá pro farmacêutico e fala: qual remédio que está vendendo mais aqui? Eu quero comprar. Faz sentido? Não faz. Não. O correto é o cara ir com uma receita médica, de acordo com a dor dele, e vai olhar talvez ali o genérico e o outro remédio, A e B, e compra, e já tem uma dose, né? E tem toda uma prescrição. Mas por que as pessoas fazem isso no mercado financeiro? Eu tô vendo meu amigo do trabalho falando no cafezinho lá de tal coisa que ele fez, eu vou fazer. Eu vejo uma chamada de Instagram, eu vejo um influencer comentando de um setor, de uma ação, de uma empresa, e eu já acho que aquilo pode ser replicado como estratégia. As pessoas fazem isso no mercado financeiro. Você sai copiando os outros. Sai copiando. Em vez de conhecer. E eu vou até ser pé no chão também de dizer o seguinte: a gente precisa copiar um pouco das pessoas, a gente precisa entender estratégia de pessoas que tiveram resultados, né? Não é qualquer um que apareceu há 2 meses aí e está prometendo enriquecimento rápido, né? Foge deles, tá? Mas existem aqueles que já há mais de 30 anos têm, por exemplo, mais de 10% de rendimento na sua carteira de investimentos ao ano. Então, isso ao longo de 30 anos é muito dinheiro, porque existe o tal dos juros compostos. Essa parte da matemática a gente precisa entender que é diferente juros simples de juros compostos. Quando a gente tem o longo prazo, então estou falando de 10, 20 anos, e a gente tiver paciência, disciplina, a gente vai poder desfrutar desse crescimento maior. Mas se a gente tiver pressa, a gente não vai buscar. Lembra? Prazo, risco, retorno. Se o prazo é longo,
podemos pensar na rentabilidade maior. Você vê, por exemplo, só tirar dinheiro da poupança e já aplicar no Tesouro Selic, você sabia que hoje está rendendo quase o dobro? E sabia que é mais seguro? O risco é mais menor? Seguro? Tá aí um exemplo. Risco menor, retorno o dobro. Então, pode ir sem dó. Tesouro Selic. Se você, em qualquer corretora, toma cuidado se for bancão, que bancão pode cobrar taxa. Tira seu dinheiro da poupança parado no colchão de que quer que seja e põe no Tesouro Selic. Natália Arcuri ficou famosa, virou uma das maiores influências de finanças do mundo, ajudando pessoas a fazer isso, tirar da poupança e botar no Tesouro Selic. Porque ele é lastreado pelo Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, que é a soma de riqueza de um país como o Brasil, apesar de você ter escutado muitas coisas de risco Brasil, de política, ele é muito seguro. Nossos pais têm muito medo disso porque eles tiveram no plano Collor, né, 95, dinheiro sacado de poupança. Então você imagina um pai de família ou um empresário que usaria aquilo como esse cara para abrir uma barraquinha de cachorro-quente e de repente sumiu. Cara. Acabou com os sonhos dele. Né? E quando recupera? Não sei as consequências de cada um. Então, hoje é muito seguro. É mais seguro o Tesouro Nacional manter de pé do que um banco grande como Itaú, Bradesco, Santander, os grandes bancos privados. E assim você já consegue dar o primeiro passo. Eu acredito que ali é um primeiro passo e consistente para os investimentos e pode ser utilizado para o colchão de segurança. Então você vai lá, risco, retorno e prazo, buscar alguma coisa entre 100% do CDI, liquidez diária e baixo risco. Aqui que muita gente já acha que eu estou falando para inglês ver, né? Falando outra língua. O 100% do CDI, ele precisa ser desmistificado, né? Então, alguma coisa de economia a gente precisa saber para fazer negócios e para fazer investimentos, para se tornar investidor, né? Apesar de ser fácil e a informação ter muito acesso, eu acho que hoje tem até excesso de informações. Isso é um problema que nos tira foco e nos deixa perdidos. A gente precisa focar em alguma coisa de economia como essa. Saber qual que é a inflação. Nós fechamos os anos de 2022, né? Então, uma pergunta para qualquer pessoa. Quanto que foi a inflação em 2022? 5,79, alguma coisa assim. Isso é bom? Isso é alto? Isso é baixo? No momento de hoje, comparado com outros países, está até um pouco abaixo de países desenvolvidos, coisa inédita. Mas a meta que o Banco Central estabeleceu era 3. Então foi acima da meta, isso gera consequências. Um país que tem dívidas externas e tudo mais. Então, isso precisa... O que importa para mim a inflação? O IPCA, essa sigla, quando no Jornal da Globo fala que aumentou o preço da cebola ou da gasolina, o impacto que tem na minha vida depende do que você gasta. E você controlando suas despesas, fazendo o fluxo de caixa, você vai saber mês a mês se você gasta mais ou se você gasta menos. Essa é a sua inflação. Se você conseguiu em um mês e no outro subiu, você está sabendo a sua inflação mensal. É pouco, mas já é bom. Se você anota 12 meses e você vai, depois de um ano, declarar imposto de renda e vai olhar patrimônio e renda, se ele cresceu ou se ele caiu, você tem um indicador muito interessante seu que vai te mostrar muitas coisas. E assim você vai poder comparar com a inflação e ver, meu crescimento foi acima da inflação ou foi abaixo? Porque se a inflação é quase 6%, o nosso patrimônio, se ele cresceu menos, a gente perdeu o poder de compra. A gente perdeu o dinheiro. Então, escolhas vão fazer com que a gente proteja o nosso dinheiro e a gente não perca dinheiro, né? O maior investidor do mundo se chama Warren Buffett. E ele tem a regra número 1, nunca perca dinheiro. E também a regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Cara, então no fluxo de caixa, você pode ser mais analítico e querer detalhar
despesas fixas, variáveis, ter classes e você poder olhar mensalmente, trimestralmente, fazer análises, projeções. Mas, principalmente, cara, você tem que evitar os desperdícios. Você não vai sair cortando o cafezinho direto. A não ser que você tenha um objetivo e você esteja muito obstinado aquilo, cara. Se você quer, vá em frente. Corte suas despesas, mas só o fato de organizar e botar na ponta do lápis, Daniel, sabia que isso já garante 10% de economia? Pesquisas dizem que ao botar as contas, você já começa a descobrir e você já começa a tomar decisões. É o tal do trabalho racional, que já gera decisões e você intuitivamente, quando vai estar no dia a dia, você vai lembrar disso, você vai projetar isso, isso vai trazer benefícios, sim. Cara, Júlio, só de botar no papel os seus gastos já tem umas implicações, umas consequências que acaba levando a aproximadamente, ou no mínimo, 10% de economias. Olha só, cara. Então, só de a gente pôr no papel e enxergar. Exatamente. Pensa numa edição de vídeo, Daniel. Se o cara tem lá 1000 imagens, documentos, e a pasta dele está totalmente desorganizada, e ele tem 3 câmeras, e ele lança tudo aquele negócio, vai fazer um vídeo e está com pressa. Cara, se ele tivesse um software, um sistema, e fosse organizado, talvez um assistente, né, delegasse isso, ele não faria um trabalho melhor? E aquele trabalho não teria um melhor valor? Isso serve para tudo. Organização das finanças é a organização da vida. Então, você poder organizar, você vai poder escolher melhor. E você vai poder, primeiro, olhar para o passado e se questionar e talvez reconhecer alguns erros. Para depois realizar projeções, e é aí que o porco torce o rabo, ou a porca. Porque tem gente que faz fluxo de caixa e acha que isso é planejamento financeiro. Porque só controla o passado, isso é só controle. O planejamento ele vai muito mais do que isso. Quando você pensa hoje, está muito presente a análise de dados, né? Inteligência dos dados. Isso é muito bom e está em todas as profissões. Eu também tive que me adaptar. Eu tenho um parceiro já do Excel que me ajudou muito, foi um cara fundamental. E ele, através do Excel, ajuda pessoas a fazer análise de dados, que está presente para mim na engenharia e no planejamento financeiro. E a gente faz relatórios com gráficos, dashboards, fantástico, me ajuda demais. Então, só de você organizar, separar por classes, você já vai vendo que existem aquelas despesas fixas. Aquilo você projeta, vamos dizer, um copy and paste. Ctrl-C, Ctrl-V, o condomínio, vai ter como deixar de pagar? Água, luz. Apesar de mudar um pouco, cara, não é ali que você vai ficar rico ou vai ficar pobre. A não ser que você tenha uma máquina em casa que consuma muita energia e aquilo possa mudar. Hoje tem painel solar, então tem suas exceções. Mas, no geral, você tem que focar em ações que geram mais resultados. Já ouviu falar da lei de Pareto? Não. Eu aprendi na engenharia a lei de Pareto, que diz que 20% das ações garantem 80% dos resultados. Então, eu conheço a lei, mas não por esse nome. Não com esse nome. 20% do esforço gera 80% dos resultados. Então, a gente tem que saber onde que estão esses 20% das classes de despesa e também do nosso trabalho, que gera renda, para que a gente possa aplicar mais energia. E se você conseguir organizar do maior para o menor, nos orçamentos isso se chama curva ABC, você vai trabalhar prioridades. E assim, quando você vai discutir, se você tiver, por exemplo, se estressar, ficar nervoso, cara, pelo menos você tem que saber se aquilo é relevante ou não, né? Porque se você está olhando para a formiga, deixando o elefante passar, poxa, não faz sentido gastar tempo e fazer uma reunião e dar lição de moral no filho, esse tipo de coisa. É não dar o bom exemplo, não gastar a energia bem. Né? Então, nas empresas é assim também, já viu? O diretor que bate na mesa e prejuízos. Será que as discussões das reuniões elas precisam ser somente para justificar os problemas? Ou elas podem ser para evitar os próximos problemas adiante e ser um ambiente de cultura de lições aprendidas
por exemplo, como um filho que pode chegar para o pai e ter a coragem de falar: pai, eu errei, eu fui mal nisso, olha, me desculpa. Ele já tem um ambiente que ele pode errar e mais, ele pode trazer o erro porque ele vai ter o feedback para ele poder melhorar. E aí que está a grande diferença, eu acho, que das pessoas. Sabe, as pessoas que vão olhar para os erros e vão encarar os problemas e vão recuperá-los, e as pessoas que vão justificar e colocar o problema diante dos outros. Né? Então, uma parte fundamental no planejamento é o cidadão poder, pelo menos, encarar onde ele está financeiramente com bastante honestidade. Exatamente. Sem olhar e perder todas as esperanças e nem olhar e se vangloriar. Falar, cara, aqui ó, tá no papel, eu tô em tal situação. E aí o seu papel como planner não é chegar e falar, olha, faça X, Y e Z. Questionar, talvez. É ajudar a caminhar com ele pro X, Y e Z, talvez. Isso. Mais do que isso. Se você entende aquilo que não está alinhado com seus propósitos, seus princípios, eu vou perguntar para uma família que tem ali nas classes de despesa 30% em dívidas e financiamento, falar, foi isso que você sonhou antes de casar? Esses são os seus valores, princípios? Claro que a resposta é não, mas isso já faz com que a pessoa reflita e fala, olha, como é que eu cheguei até aqui? Né? E como é que eu vou sair disso aqui? E assim ela vai ter motivação para buscar solução, sabendo que ao sair desse problema, ela vai encontrar a solução dos objetivos verdadeiros da vida dela. E assim isso dá prazer. Essa caminhada é prazerosa e ver pessoas desenvolvendo, alcançando objetivos é uma satisfação enorme. Né? Mas o Brasil, Daniel, não é todo esse romantismo. Né? Pesquisa recente mostrou que o endividamento da população está maior do que muitos anos atrás. Chegou a 80% das pessoas, 8 em cada 10 no Brasil tem dívidas. Então, falar de investimentos é para poucas pessoas quando essas pessoas precisam primeiro cuidar das prioridades. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser o tabu e não pode achar que só investe quem tem muito dinheiro, que é outro tabu, porque você pode sim quitar suas dívidas e você pode já começar a investir ao mesmo tempo. Tá? Lembrando que desses 80%, você pode estar... Eu estou entre os endividados, por exemplo, se eu tenho financiamento de um imóvel. E, nossa, Júlio, você tem, por que você não quitou? Tem um plano de amortização, você ensina as pessoas a quitar dívidas mais rápido? Sim, mas eu consegui, no momento, ter um juro Minha Casa Minha Vida, que eu comprei um apartamento que era em torno de 7% ao ano, juro efetivo talvez 8%, e hoje tem uma taxa Selic de investimentos básicos de quase 14%. Então, é uma decisão, uma escolha minha de manter um financiamento de 8% e ter meu dinheiro aplicado a 14%. Mas para outras pessoas que não têm disciplina, pode ser que seja melhor quitar tudo primeiro. Então, existe uma análise de perfil do investidor. Assim como existem testes de análise comportamentais, a psicologia traz isso. Os psicólogos de recrutamento e seleção de empresas montam times e colocam pessoas de acordo com a personalidade ou comportamento em certas funções, atribuições. A gente também tenta trazer essa leitura para a vida pessoal junto com uma análise do perfil de risco do investidor. Tem pessoas que não têm tolerância a risco. Elas vão ver o dinheiro, de repente, cair e já vão ficar desesperadas. Cria um mal-estar, até físico, né? Sim. Ansiedade. Sim. Não vai fazer bem para essa pessoa, por exemplo, investir em criptomoedas. Não é para ele. Mas ela não entendia. Ela não enxergava o tamanho desse risco e ela acreditou numa promessa de enriquecimento rápido. E isso aconteceu muito recente, no ano passado. Né? As criptomoedas, existiam influencers mostrando na internet, aqui tem uma criptomoeda com potencial de crescer 50.000% ao ano. Não estou brincando. Tem
E essas pessoas respondem a processo na CVM. É como a polícia, só que no mundo dos investimentos, Comissão de Valores Monetários. Isso é antiético. Isso, para nós, é imoral. Mas em algum momento de fragilidade, com alguma pessoa que você até acredita, é uma credibilidade, uma empatia, você pode se sentir atraído. Acontece, né? A gente erra. E eu também já errei a mão nas ações, não entendendo o ciclo do mercado no início. E eu digo que tive que errar, tive que perder dinheiro, tive que sentir a dor e compartilhar com mentores, pessoas que já estão há mais tempo investindo. Então, eu tenho meus mentores em cada área e eu preciso buscá-los. Isso não é fácil, Daniel. Você ter pessoas, parceiros de negócio, que no momento você vai perguntar e a pessoa vai falar o que você tem que ouvir. E nem sempre aquilo é bom, né? Quando o Kahneman ele mapeou o comportamento rápido e devagar, ele também trouxe muitos vieses cognitivos. Voltando ali, que eu lembrei agora do efeito manada. A gente tende, e o mercado financeiro, o Benjamin Graham, ele dizia que o senhor mercado, ele dava esse nome, Mr. Market, ele é um ser maníaco-depressivo e contra essa bipolaridade não tem cura. Ora, ele está muito eufórico e ele coloca um preço muito alto nas coisas. Ora ele está depressivo e ele coloca um preço muito baixo nas coisas. E o mercado é feito de pessoas. Porque depois que a gente começa a entender que tudo tem pessoas por trás. E o comportamento das pessoas que é falho, que às vezes é altamente emotivo, manipulam o preço, por exemplo, das ações. Então, quando a gente começa a olhar para as pessoas e entender o comportamento delas, e a gente começa a entender um pouco de economia, um pouco do cenário, lógico, dentro dos seus círculos de competências, né? O Warren Buffett ensina qual é o seu círculo de competência. No meu caso, a engenharia, o mercado imobiliário, ele é muito familiar. Até na nossa cultura. Todo mundo fala, tem alguém da família que investe em imóveis. Não tem? Então, a lógica, por exemplo, do fundo imobiliário, eu acho muito interessante. Porque ele também tem algo como um aluguel. Você pode receber renda mensal, uma fração do seu investimento, descontado de imposto de renda. Eu acho um produto fantástico, que está ainda crescendo muito e precisa expandir no Brasil. Então, conhecer um pouco já é o suficiente para poder investir, mesmo tendo problemas a serem organizados. E sempre vai ter, é um processo. A pessoa não sai, de repente, ficando rica e saindo como a imagem do Instagram que todo mundo mostra, como ele parece ser. Não, todo mundo tem seus problemas, né, Daniel? Eu também preciso acordar cedo e ir para São Paulo trabalhar. E isso não é legal. Acordar e dar tchau para os filhos. E saber que talvez volte daqui a 2 dias, 3 dias. É o do the work, né? Mas tem um porquê. E tem uma busca, tem um objetivo. O objetivo pode estar um pouco longe, mas tem no meio do caminho. Esses momentos como agora, esse prazer de estar falando aqui em São José dos Campos, de poder pedalar com os amigos, de poder participar das coisas da igreja e poder conectar com pessoas de maneira online. Eu faço trabalho 100% online. A gente consegue ter reuniões qualquer lugar do mundo e se conecta muito rápido, né? Você dá um link de uma videochamada para a pessoa e você conversa ali com a pessoa e você está num meio de pessoas que também precisa ter confiança, né? É muito importante a gente buscar pessoas de confiança. Ô, Júlio, para o pessoal te encontrar no Instagram, nas redes sociais, não sei se você tem Twitter, Facebook, como é que o pessoal conecta com você nas redes sociais? Eu tenho o Instagram, eu preciso investir mais no meu marketing. Daniel, você é um grande parceiro para me ajudar nisso aí e outros aqui. E eu uso uma certa frequência o Instagram e LinkedIn. Beleza.
E para quem está começando agora, começando o ano, ouviu esse episódio e falou, cara, eu preciso levar mais a sério, então, minha situação financeira. Eu não vou esperar até que sobre dinheiro para começar a pensar em ser mais sábio com o meu dinheiro. Onde você recomenda que essa pessoa comece? Tem um livro, ou talvez um vídeo, ou um artigo online, alguma coisa que você fala, cara, pode fazer isso ainda hoje, para dar esse start aí, né, com essa empolgação que está sentindo depois do nosso episódio, nossa conversa junto. Legal. Olha, o podcast do The Work é uma indicação fantástica. Valeu, Júlio. A gente precisa buscar livros. Os livros, eles precisam ser nossos amigos, né? Então, eu já falei de alguns aqui. Eu queria falar de outro livro que eu achei muito interessante para mim, que é do Simon Sinek. Comece pelo Porquê. O Comece pelo Porquê, ele vai falar de pessoas que inspiram ação. Não só pessoas, mas empresas. Ele fala da Apple, ele fala da Nike, ele fala da Harley Davidson, de várias empresas que começam pelo porquê, ao invés daquela ordem lógica do como, o que, para depois falar o porquê. Quando você compra um equipamento, aí você pensa, esse equipamento ele tem XPTO, características técnicas, ele custa tanto, e a gente vai gravar podcast, e o podcast vai fazer pessoas a pensarem no trabalho. Essa é a ordem normal que a gente costuma falar, né? Mas as pessoas que inspiram outras pessoas, elas têm essa linguagem de falar, ao invés do microfone, falar, olha, eu quero comprar um aparelho que ele leve informação e as pessoas fiquem inspiradas. Esse aparelho, ele é assim, assim, assado. Né? Então, na profissão, a gente precisa olhar também dessa maneira, para a gente poder definir nossos objetivos e conectar com outras pessoas que também vão te ajudar a ter mais inspiração. Então, os investimentos, eu começo o meu curso, minha consultoria de investimento, falando de comece pelo porquê. Sabe, o Start with Why. O Simon Sinek, e tem uma palestra no TED, se a gente puder botar o link, você já vai conhecer o Simon Sinek e a essência, ele fala o Golden Circle, o círculo dourado que ele coloca lá, o porquê, o que e o como na ordem, né? Começando pelo porquê das coisas. E vai citar vários exemplos ali e vai deixar a gente refletindo pra caramba. Sabe aquele cara que consegue botar minhoca na nossa cabeça? Simon Sinek é um. Júlio, obrigado, cara. Você participou do nosso 4º episódio. Agora você está no nosso 9º episódio. Ou seja, a cada 5 episódios a gente vai trazer você de volta. Vai ser um prazer. Então já agenda no seu calendário. Você está aqui de volta com a gente várias vezes. Compromisso agendado. Beleza. Você teria uma palavra final para deixar com nossos ouvintes? Uma ideia para deixar com eles? Sim. Eu falo que as coisas são mais fáceis que a gente imagina. Então, o planejamento financeiro é para todos. A gente fazer consultoria é como ajudar outras pessoas naquilo que a gente já fez. E está muito mais fácil hoje em dia de você criar algum conteúdo e você começar a sair ajudando os outros sem pensar em algo em troca, talvez financeiro. Então, você pode mais cedo criar aquilo que faz mais sentido para a sua vida profissional, nesse âmbito maior do trabalho, do The Work. Eu acho que aqui traz grande inspiração para aquele que ficou pensando que eu tenho habilidades, eu tenho competências. Muita coisa que foi dita aqui, eu acho que faz sentido no desenvolvimento da minha carreira ou no ambiente que eu estou inserido. E eu vejo pessoas que eu posso ajudar. Então, se você que ouviu esse podcast e identificou, eu queria dizer para você, do The Work. Tá certo, Júlio. Muito obrigado, meu irmão. Foram 1, 2, 3, 4, 5. Para quem tá só ouvindo o áudio, ao longo da nossa conversa eu tô fazendo anotações. Porque, na minha opinião, hoje foi um episódio aula. Um aula episódio. Obrigado, Botando Júlio. em prática, Daniel. Deus te abençoe, Prazer cara. estar contigo, cara. Volte sempre. Tamo junto.